Estou toda bonitinha hoje para gravar esse vídeo sobre hábitos de leitura, porque eu gosto de ir contra aquelas charges que tinha quando eu era adolescente, que tinha uma fábrica de meninas e todas elas gostavam de maquiagem, estavam maquiadas, e aí aparecia uma menina que era diferente, ela estava lendo. Amiga, você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, seja bonita e seja leitora. Oi gente, aqui é a Gil da Bruxa Má do Sul, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre hábitos de leitura, já que muita gente vem aqui me perguntar, vem nas minhas direct no meu WhatsApp, famosa. Me perguntar justamente como é que eu leio tantos livros, como é que eu leio tão rápido, então eu vou falar um pouco com vocês sobre a minha rotina. E para a gente fazer isso eu vou utilizar uma tag do canal Geek Freak, vou colocar aqui embaixo na descrição o vídeo que o Vitor fez justamente começando essa tag. É a tag Eu Odeio Ler. Se vocês já viram outro vídeo de tag que eu fiz aqui, que eu também vou deixar por aqui para vocês verem depois, basicamente eu respondo algumas perguntas e se vocês quiserem, vocês respondem também nos comentários. A primeira pergunta é: quanto tempo você tem dedicado diariamente para a leitura? E para mim é um pouco difícil responder isso, porque eu sinto que eu não leio a mesma coisa todos os dias e eu acho que essa é a realidade da maioria das pessoas. Assim como eu posso pegar um livro e ler 150 páginas dele num dia só, eu também posso ignorar os livros por 2 dias, 3 dias, mais do que isso normalmente não, porque eu tenho o meu compromisso aqui de trazer conteúdo para vocês. Mas segundo o meu Scoob, que é uma rede social de livros, estou no Scoob, se você quiser ser meu amigo lá, é só procurar ali na descrição onde diz as minhas redes sociais e me adicionar. E segundo o meu Scoob, eu estou lendo uma média de 54 páginas por dia. Mas como eu estou dizendo, não são 54 páginas todos os dias. Isso varia não só com como o meu trabalho tá indo, se eu acabo ele mais cansada ou menos cansada, ou se tem alguma série que eu quero assistir. E agora na quarentena, claro que eu tô lendo mais porque eu tô só em casa, eu não tenho vida social. Eu acredito que quando acabar a quarentena e eu puder voltar a ir no cinema, em festas com os meus amigos, eu vou ler num ritmo como um ser humano normal. Mas a quantidade de páginas que eu leio também varia com o tipo do livro que eu tô lendo. Existem leituras que pra mim são mais fáceis e outras que são mais difíceis. Vou dar um exemplo. Eu tô lendo As Vinhas da Ira já faz uns 3 meses. E não só porque é um livro bastante longo, mas porque pra mim é um livro difícil. Eu fico um pouco entediada em alguns momentos. E eu acabo alternando com outras leituras mais leves e às vezes eu acabo me interessando mais pelas leituras mais leves, então eu esqueço As Vinhas da Ira por vários dias. Mas agora eu tenho 80% e eu tenho intenção de acabar em breve. Por outro lado, vocês já viram que tem livros que eu pego e em 2 dias eu termino, então é muito variável. E eu acho que vai muito de conhecer o que você gosta mais e qual o seu ritmo de leitura. O que não significa que você não possa demorar mais um livro. Eu acho legal isso para poder conhecer outras coisas. Outro livro que eu demorei muito, por exemplo, foi Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, que é um livro bastante grande também, eu vou pegar para vocês. É um livro gigante e ele é um livro de um autor russo clássico, então ele tem uma linguagem um pouco mais difícil e é, portanto, um livro em que eu demorei. Porém, quando eu cheguei no finalzinho, a história me deixou muito animada e eu cheguei a ler 200 páginas num dia só. No sentido contrário, eu tive um outro fenômeno muito estranho, que foi um dia em que eu acordei super cedo e eu não tinha nada para fazer, então eu fiquei só lendo. E eu cheguei a ler 400 páginas num dia, foi a única vez que eu fiz isso. Não se sintam mal por não conseguir, talvez, ler 400 páginas num dia, não é normal. Foi uma situação muito ímpar, assim, e o livro que aconteceu isso foi Cidade de Vidro, que é o 3º volume de Instrumentos Mortais, que meio que finaliza a história, embora depois tenha outros 3 volumes, mas a história dos 3 primeiros é finalizada aqui. E eu tava muito animada pro final da história, eu acho que isso contribuiu muito, além de eu não ter nada pra fazer. E eu tava com dificuldade de largar o livro, eu li ele enquanto eu tava almoçando, enquanto eu tava jantando, enquanto eu tava fazendo tudo. É por isso que o Kindle Paperwhite é a prova d'água, para você ler no banho. Mentira, eu não fiz isso, mas você pode, hein? A segunda pergunta é: qual o maior período de tempo que você passou com ressaca literária? Para quem não sabe, ressaca literária é quando você lê um livro e depois dele você passa muito tempo sem conseguir ler nada. Ou lendo e não curtindo nada do que você está lendo. Meu maior tempo de ressaca literária foram os 4 anos da faculdade. Tive muita dificuldade de ler durante todo esse período. Acredito que fosse porque a faculdade que eu estava fazendo de jornalismo demandava que eu estivesse lendo o tempo todo para a faculdade. Então quando eu chegava na minha casa eu estava muito cansada de ficar lendo para continuar e para ler por prazer, porque quando eu estava lendo para a faculdade. A única exceção no meio disso foi que eu li It a Coisa, mas também foi num período ali de férias. Mas foi um período bastante ruim de ressaca literária e eu me sinto atrasada até hoje. É um dos motivos que eu tô lendo tanto agora. Mas o mais recente, e para falar mais com relação a um livro exatamente, foi em fevereiro desse ano eu fiz
um Karna Thriller, que foi que eu fiquei lendo muitos thrillers aquele mês. E foi um mês que me deixou muito cansada depois, e eu tava com muito medo de começar outro livro e não gostar. E foi justamente porque esse mês de fevereiro foi um mês de muitas leituras que eu não gostei tanto. Eu até fiz todo um vídeo a respeito das leituras daquele mês, eu vou deixar ele aqui também. Eu até gostei um pouco mais de algumas das leituras daquele mês, mas de forma geral não foi um mês muito bom pra mim. Então quando ele acabou eu tava, meu Deus, o que eu leio agora? Pra sair desse sentimento que eu tô de não estou a fim de ler, de odeio ler. Então pra mim esse sentimento de odeio ler tá muito relacionado a uma série de leituras que não fecham muito comigo e depois eu fico cansada disso. Mas é bom dar uma pausa também pra gente fazer outras coisas, botar as séries em dia, eu tô com todas atrasadas. Mas depois consegui retomar a leitura e consegui voltar ao ritmo que eu tava antes. A pergunta número 3 é como está a sua média de avaliações ultimamente? Eu tenho dificuldade de dar estrelas para livros porque a minha opinião às vezes muda depois de um tempo. Tem livros que envelhecem melhor para mim, livros que envelhecem pior, e eu também tenho essa coisa que eu acho que 5 estrelas e um livro favoritado são coisas diferentes. Por que você dá 5 estrelas para um livro? Porque ele achou muito bom. E em geral para mim, isso significa que ele é tecnicamente muito bom e que ele pode levar tanto eu quanto outras pessoas a toda uma montanha-russa de emoções e tudo mais. Mas um livro favoritado é uma coisa muito específica minha. E é nesse sentido que A Cidade de Vidro é um dos meus livros favoritados, embora eu não ache que ele seja um livro de 5 estrelas. Ele é uma fantasia adolescente, ele tem as suas bobagens, ele tem momentos em que eu fiquei revirando os olhos, mas ele é um livro que eu li 400 páginas um dia só, então eu tava claramente me divertindo com ele. Ainda assim, eu acho que a minha média tá numas 3 estrelas por causa do mês de fevereiro, que foi todos aqueles thrillers que eu não gostei tanto. Mas também tive várias leituras ótimas, teve várias leituras que eu favoritei. Vou trazer pra vocês até mais umas coisas que eu andei lendo e ainda não trouxe aqui pro canal. Mas se você me segue no Instagram, você sabe que livros são, porque eu coloco eles no destaques lidos. Então eu acho que a minha média tá entre 3 e 4 estrelas até agora. A pergunta número 4 é: você se distrai com facilidade quando você está lendo? E se sim, com o que você mais se distrai? Por incrível que pareça, sim, eu me distraio muito enquanto eu tô lendo. Eu nem sempre fui assim. Eu costumava ler na escola, às vezes eu já tinha entendido alguma matéria que o professor estava passando e eu estava lendo debaixo da minha mesa escondida, com toda uma balbúrdia acontecendo ao meu redor, aula, gritaria e etc. E eu conseguia me concentrar. Hoje em dia isso não é mais verdade, eu tenho dificuldade de me concentrar num ambiente com muito barulho, mas também varia dependendo do livro. Tem alguns livros, por exemplo, que eu vou ler na sala junto com a minha família, enquanto eles estão assistindo TV e eu consigo entender o que está acontecendo, e tem outros livros que eu nem tento, que eu preciso estar sentada no meu quarto sozinha para conseguir prestar atenção. E eu recentemente estou tendo minha primeira experiência com um audiolivro, com o teste grátis da Audible, até acho que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, se vocês quiserem experimentar. Tem um mês de teste grátis em que dá para escolher um dos livros para você experimentar. A maioria deles é em inglês, tem pouca coisa assim em português, mas tem também bastante coisa em espanhol. Então eu tô tendo uma experiência de ouvir A Princesa Mecânica, que é o último volume da série Peças Infernais. Eu já falei aqui antes de Anjo Mecânico e Príncipe Mecânico. E eu me distraio muito mais com um livro de ouvir do que com um livro de ler. Eu acho que a minha memória é muito mais visual. Porque eu tô ali ouvindo e de repente eu começo a pensar em outras coisas e eu começo a ver outras coisas acontecendo e quando eu vejo eu não sei mais de onde veio a faca na minha história. Outro dia alguém lançou uma faca e eu fiquei, meu Deus, de onde essa faca veio? E eu tive que voltar um pouco para entender o que estava acontecendo. Mas eu diria que de forma geral o que mais me distrai é o celular. Eu sou uma pessoa que trabalha muito com mídias digitais, tanto no meu trabalho regular quanto no meu trabalho como youtuber, obviamente. Então muitas vezes se eu preciso de mais concentração para ler, eu preciso deixar o meu celular bem longe. A próxima pergunta é: compartilhe 3 livros que te deixaram de ressaca. Um dos livros que eu vou escolher para essa categoria é o único que não foi um thriller que eu li em fevereiro e que me deixou muito cansada depois para qualquer outra leitura, embora eu tenha continuado porque eu já tinha me comprometido com o projeto. Foi Leopardo Negro e Lobo Vermelho, do Marlon James, que é uma fantasia que se passa na África, e eu tinha muita expectativa para esse livro, não só porque ele é lindo e maravilhoso, mas por ser uma fantasia que se passa na África, justamente, porque a gente lê muita fantasia que se passa na Europa, ou que de alguma forma é baseada na Europa medieval, é a coisa mais comum que existe na fantasia, então eu tava muito afim de experimentar uma coisa diferente, mas esse livro não foi pra mim, eu fiquei extremamente cansada lendo ele, então eu acho que isso também pesou no meu mês de fevereiro, que foi muito ruim. Eu já fiz um vídeo falando bastante sobre esse livro, em todos os seus aspectos, as coisas que eu gostei, as coisas que eu não gostei, eu vou deixar ele aqui também pra vocês. E o próximo livro que eu vou escolher que me deixou de ressaca
Foi um dos primeiros livros que eu li no início da quarentena, então eu acabei tendo que continuar lendo porque eu não tinha muita coisa pra fazer. Mas eu dei uma pausa entre ele e o próximo porque justamente ele me deixou um pouco com o pé atrás com leituras, porque ele é de um autor que eu já tinha gostado muito anteriormente, então quando eu li esse livro eu realmente fiquei... E esse livro é O Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques, autor do meu livro favorito, 100 Anos de Solidão. Eu não gosto dele basicamente porque eu acho que o personagem principal parece aquele cara em que você não tem interesse, mas ele fica dizendo vou te esperar pelo resto da sua vida. Fica de fato... Isso é estranho, e eu não acho isso romântico. Talvez esse não fosse o ponto do livro também, mas basicamente eu não gostei do personagem principal, eu não gostei de nada, e pra mim flopou, me deixou de ressaca. E o próximo livro que eu vou escolher, eu já falei nesse mesmo vídeo aqui, porque é um livro que eu demorei bastante pra ler, e é um livro que eu gostei, que foi Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski, porque eu acho que a ressaca literária não necessariamente vem de você não ter gostado de um livro. Às vezes você gostou de um livro de uma maneira que te impactou tanto que você sente a necessidade de dar um tempo depois. Mas enfim, só pra mostrar pra vocês que a ressaca literária também vem de outras origens. Tirei um tempo pra absorver um pouquinho Os Irmãos Karamazov. E agora, 3 livros que te tiraram da ressaca literária. Um que eu recomendo bastante, é um que tá num lugar difícil agora pra eu pegar, mas eu vou apontar aqui pra vocês. É A Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Eu li ele muito tempo atrás, mas ele é um thriller que eu gostei bastante, só que eu acho que se você assistiu o filme e você já sabe o que acontece, talvez não seja tão interessante. Mas eu acho uma leitura legal caso você esteja nessas de odeio ler, justamente porque ele te deixa instigado a saber o que vai acontecer depois. Eu achei a história bastante envolvente, sabe? Continua sendo até hoje um dos thrillers que eu mais gosto, então foi um livro que me tirou da ressaca literária. Outro foi o livro que me salvou pós Amor nos Tempos do Cólera, que foi o Conto da Aya, da Margaret Atwood, que apesar de ser uma distopia sobre um tema bastante pesado, que envolve machismo, envolve várias coisas terríveis. Ele, de alguma forma, foi uma leitura bastante leve pra mim, eu não sei. Eu acho que tem a ver com a maneira de escrever e o ritmo da escrita da autora. Então, apesar do tema pesado, pra mim foi um livro muito gostoso de ler. O livro que me tirou de uma ressaca literária mais recentemente, pós fevereiro de thrillers, foi um pouco controverso pra mim mesma, porque eu gostei da primeira metade desse livro e da segunda metade eu não gostei. Foi o 4º volume de The Witcher, Tempo do Desprezo. Quando eu comecei a ler, eu fiquei, meu Deus, era disso que eu precisava. Tava me divertindo muito, eu tava muito feliz de estar lendo, e depois ficou ruim. Mas tudo bem, acontece. Mas eu ainda quero terminar essa série, porque já não falta mais tanto, já tô no 4º. E tem 8 livros, metade, né? Metade a gente continua. Mas enfim, eu gosto muito de fantasia em geral por causa disso, porque eu me divirto bastante lendo, é muito gostoso, embora eu não tenha gostado de Leopardo Negro e Lobo Vermelho e não tenha gostado da segunda metade desse livro. Mas um livro que eu acho bem interessante pra sair de ressaca literária é As Mentiras de Locke Lamora. Pra mim não foi saída de ressaca literária porque eu tinha acabado de ler vários livros maravilhosos em janeiro, mas é um livro maravilhoso e eu vou sempre recomendar ele porque eu queria que a editora voltasse a imprimir ele. Então se você achar esse livro, compre. Se você quiser comprar no Kindle, ele vive em promoção. Eu comprei por R$13, então é só deixar ali na sua lista de desejos e ficar acompanhando o preço, daqui a pouco ele baixa e você pode ler essa obra-prima maravilhosa. Eu vou defender que as editoras brasileiras tragam fantasias de volta. Por hoje é isso, gente. Se você quiser comprar qualquer um dos livros que eu falei aqui, use o meu link que tá aqui embaixo. Ele é um link geral, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa que você quiser. Se você quiser comprar uma geladeira com o meu link da Amazon, eu também ganho uma comissão por isso. Vou ficar torcendo pra vocês comprarem geladeira. Mas fico feliz também quando eu vejo que vocês compraram algum livro por dica minha. Me dá um quentinho no meu coração. E respondam as perguntas também, eu vou deixar elas aqui na descrição para vocês poderem copiar e colar nos comentários. Deixem o seu like, eu sei que vocês esquecem às vezes, mas por favor, deixem o seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ter todas as notificações. E tem ali, você pode clicar em cima dele e mudar de personalizados para todas as notificações, assim você sabe quando eu posto vídeo todas as semanas. Também me siga nas minhas redes sociais, me adiciona no Scoob, no Goodreads, assim você pode ver tudo que eu tô lendo. E pode ver foto do meu cachorro também, sempre bom. E é isso, gente, até mais!